amores! Estamos ao vivo para mais uma live aqui no portal Conexão Astral. E é com imenso prazer que eu digo, estar presente é uma das maiores dificuldades do ser humano de hoje. Mas nós precisamos lembrar que o amor, ele habita na presença. E a gente só consegue fazer as coisas de maneira assertiva quando nós estamos conectados com o amor. Amor, uma palavra que muitas vezes não tem significado, mas significa tanto. Estar na presença para ser referência. Às vezes na nossa vida a gente fica buscando referência, quando na real nós temos que ser a nossa referência. Todo mundo que está ouvindo essa live é adulto. Nós não podemos mais ficar apegados no que já passou. Já passou. Se é passado, ficou no passado. Se a gente ficar incansavelmente olhando para o problema do nosso passado, a gente muitas vezes não vai conseguir trazer as soluções que a gente precisa. Falado isso, vamos mandar aviãozinho? Vamos mandar aviãozinho, vamos chamar a galera para essa live, vamos fazer com que essa live cresça absurdamente hoje, porque o conteúdo hoje está sensacional. Bora mandar aviãozinho, bora chamar todo mundo. Oi Eli, oi Kátia, sejam bem-vindas nessa live maravilhosa, porque hoje eu tô inspirada, hein? E quando eu tô inspirada, pega minha energia aí, ó. Receba. Então, a importância dos valores, né? Oi Olivia, seja bem-vinda. É extremamente importante a gente parar para analisar, né? Às vezes a nossa vida trava. Às vezes a nossa vida para de fluir. E aí, oi amor, para de fluir, daí a gente fala assim, caceta, né? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo que a minha vida, que tava fluida, que tava tudo acontecendo, de repente parou? Aonde foi que eu errei? É essa pergunta que a gente faz. E quando a gente faz essa pergunta, a gente precisa ser humilde com a gente e entender que a nossa vida é o feedback das nossas ações. O que você está vivendo hoje, oi Rô, o que você está vivendo hoje é a consequência de todas as ações que você fez no seu passado. Oi Dona Mari. Então é importante a gente pensar assim, tá, minha vida então tava lá, eu tava no carro, tava tudo acontecendo, tava fluindo, aí eu parei num posto de gasolina e encontrei um amigo ali meu, e eu deixei esse amigo entrar, e ele entrou no meu carro, e eu continuei a viagem, fui andando, aí eu parei em outro posto de combustível para abastecer e encontrei um outro amigo, e deixei ele entrar, e fui indo. A hora que eu vi, o meu carro tava com mais de 10 pessoas dentro, e o carro parou. O que aconteceu? Aonde eu errei? Muitas vezes você não errou. Você quis acertar. A sua intenção sempre é acertar. A sua intenção sempre é fazer a melhor coisa. Só que muitas vezes a gente esquece dos valores. Valores inegociáveis. Aquilo que de fato é importante para você. Exemplo. Guarda o carrinho lá, lotado de pessoa. Guarda ele lá. O meu valor inegociável é a congruência. Eu sou uma pessoa que eu erro muito com isso, mas eu não consigo viver sem isso. Eu não consigo viver com pessoas que prometem e não fazem. Eu não consigo viver com pessoas que só falam e não executam nada. Eu não consigo viver com pessoas que se colocam no lugar que não é necessário. Então, eu, Bea Bragion, busco todos os dias ser 1% melhor na minha congruência. Então, se eu errei em algo, eu vou chegar pra você e vou dizer, Mô, desculpa, eu errei, sinto muito. É isso que eu espero que o outro faça, só que o outro não faz aquilo que eu espero. O outro é o outro. Então, eu tenho que ser congruente comigo, já que congruência é um valor inegociável pra mim, e preciso entender que a minha tarefa é ser congruente comigo e com o outro. A tarefa do outro é do outro.
Eu não posso querer que o Kalel, oi Kalel, faça algo que ele não quer fazer. Ah, mas é congruente, mas eu não posso fazer com que ele faça. Eu só controlo os meus comportamentos e as minhas emoções. Eu não controlo o outro. E a gente fica, oi Ju, oi Clarice, a gente fica lá, batendo na ponta de faca, como diz o Jota, fica lá esmurrando para coisas que a gente não muda, para coisas que a gente não transforma. Então a sua vida é um feedback. E é o seu feedback. Tudo que você vive hoje é seu feedback. Bom, e aí você precisa lembrar que você não é a circunstância. Você é a sua vida. E aí você precisa lembrar que só você pode fazer o que faz sentido na sua vida. Ninguém tem bola de cristal para adivinhar o que você quer, meu amor. Ninguém tem bola de cristal para entender aquilo que você deseja. Eu peco muito nisso muitas vezes. Porque pra mim a congruência ela é tão leve que muitas vezes eu esqueço de falar, ó, só que um valor inegociável pra você entrar no meu carro é a congruência. Se você falar uma coisa pra mim e você não for cumprir, só me fala. Fala, Bea, ó, não tá dando certo isso, então nós vamos mudar o caminho, vai atrasar um pouquinho e tá tudo bem. Não combine algo comigo que você não tenha capacidade de cumprir. E se você combinar e algo acontecer e você não puder cumprir, só me fala. Só me fala. A comunicação, ela é a base para a solução de todos os nossos problemas. Só que a gente fica lá. O que o outro vai pensar ou vai falar sobre mim? O que o outro vai pensar ou vai falar sobre mim? Nossa, mas como será que ele vai reagir? Meu Deus, como será que vai ser a situação? Aí a gente pega toda a experiência do nosso passado, coloca na mesa e diz, vai acontecer merda. Será? Você é a mesma pessoa que você era 6 meses atrás? Será que as pessoas que estão ao seu redor são as mesmas pessoas? Será que elas não amadureceram nem um pouquinho? Tá fazendo sentido, gente? Oi, Su! Muito bem. Então, o que é mudança de rota, falar tudo o que está acontecendo? É isso! E sem medo de ser feliz, sabe, Rô? Vou dar um exemplo para vocês. Há 3 anos atrás, quando a gente fechou a academia fechou a academia com mais de 150 alunos. A gente mudou a rota. Sim ou não? Simplesmente, fechou. Logo em seguida veio a pandemia. Eu e a Eli dissemos para todos os alunos que o plano que ele tinha, a gente ia pagar. E a gente vai pagar. Tem alguns alunos que a gente ainda não pagou. Só que a gente lembra disso. Só que eu não fico me punhetando com isso. Não fico batendo na minha cabeça com isso. Eu tenho a minha responsabilidade. Eu tenho o meu caminho. E eu vou fazer aquilo que eu falei. Ponto final. Só que às vezes demora um tempo para que isso aconteça. Porque eu tinha um monte de outras dívidas extremamente importantes para pagar. Então os meus alunos, sim, eles não foram prioridade. Essa é real. Por quê? Eu tinha que pagar imposto, senão ele ia presa. Eu tinha que pagar um monte de coisa, senão eu ia ficar sem carro e com a Andressa não dava. Eu tinha que pagar um monte de outras coisas antes de devolver o dinheiro para o aluno. Mesmo porque eu não tenho um contrato que obrigue a minha empresa de devolver o dinheiro. Olha o que eu acabei de falar. Eu não tenho nenhum contrato que me obrigue a devolver o dinheiro de quem me pagou. Mas o que importa pra mim não é o contrato. O que importa pra mim é o que eu falei. É o que eu falei quando eu fechei a academia. Pessoal, a gente fechou a academia, não deu mais certo, mas fica tranquilo que uma hora a gente vai te pagar. Eu não prometi quando, nem uma hora a gente vai te pagar. E todas as pessoas que vinham cobrar, a gente pagou alguns já, tá, gente? Vinham cobrar, a gente não tinha dinheiro, não tinha onde cair morto. Morto eu tinha, né, Mari? Porque o caixão eu já tinha. Brincadeira. E aí, o que eu ia fazer? Bom, então eu já tava nas minhas dívidas, já tava lascada. Não tinha como piorar. E não tinha mesmo como piorar. Aí eu falei pra ele, a única coisa que a gente pode fazer é ser impecável com a nossa palavra. É ser congruente. Então, a partir do momento que eu tô devendo pra uma pessoa,
Eu reconheço isso e dou feedbacks constantes para ela, que ela sabe que uma hora eu vou pagar. E aí a gente foi pagando algumas pessoas, é claro, com a casa arrumada, mas para fazer esse pagamento para quem eu devia, eu precisei mudar minha rota. E eu precisei comunicar às pessoas, porque senão eu ia sair daquela pessoa que passa a mão em todo mundo, como que é? Estelionatário. Eu abro a academia, todo mundo paga, eu fujo? Não. Então, é extremamente importante a gente recalcular a rota e falar que a gente recalculou a rota. Essa semana mesmo eu recalculei a minha rota. E eu fui sincera com quem estava no meu carrinho. E eu falei, olha, eu sinto muito, mas você pode descer do meu carrinho, porque não dá mais. Sinto muito, mas ó, que não dá mais. E a responsabilidade não é das pessoas que entraram no meu carro. A responsabilidade é minha, que convidei as pessoas para entrarem no meu carro. Então, como a responsabilidade de pôr as pessoas para dentro do meu carro é minha responsabilidade bater no peito e assumir a minha responsabilidade. Eu errei. Eu quis dar um passo que não precisava ter dado. Eu tentei fazer uma coisa que eu não me sinto confortável. E por este motivo, eu peço que você desça do meu carro. E aí, trazendo essa reflexão para você, me conta. O que você faz? Tu vai colocando mais pessoas para dentro do seu carro ou separa no posto e conversa com cada uma, sendo adultos que somos, e recalcula a rota? O que você prefere? Ser leal com você ou ser leal com o outro? Muitas vezes, preciso fazer minha sobrancelha ali, ó. Nada a ver, né, gente? Mas é assim, funciona assim. Tô aprendendo com a Mari. Muitas vezes a gente é leal com o outro e esquece de ser leal com a gente. A gente é impecável com a nossa palavra com o outro, mas a gente não é impecável com a nossa palavra com a gente. A gente leva as coisas pro lado pessoal. Sabe? E ninguém pode questionar o que você acredita. Primeiro, você sempre. Identidade, você precisa ter a sua identidade fixada. Você precisa. E você precisa entender que sobreviver, gente, eu tenho esse caderninho aqui, ó. Esse caderninho aqui é minha cabeça fora de mim. E tá escrito aqui, ó. Sobreviver é permitir que a vida seja automática. Agora, quando a gente fala sobre viver, a gente traz para a consciência. E quando a gente fala do sobreviver, a maioria das pessoas estão sobrevivendo, batendo em valores que são inegociáveis, permitindo que as coisas que já são intoleráveis continuem sendo toleradas. Por quê? Porque não tem a coragem de se posicionar como adulto que é. Porque tem medo do que o outro vai pensar ou vai falar sobre si mesmo, sobre você. Então a gente precisa entender que eu preciso começar a falar sobre vida. E falar sobre vida é falar sobre a minha verdade. É ser congruente com aquilo que eu falo e faço. Isso é falar sobre a vida. E falar sobre a vida é ser leal comigo. Não é eu falar, putz, gente, ó, eu não lavei o cabelo. Não adianta eu falar que eu lavei. Vocês estão vendo que eu não lavei? Eu tô sem brinco, ó. Minha orelha tá infeccionada, inclusive, preciso saber o que eu faço aqui. Se alguém tiver alguma dica, me avisa. Sabe? E aí, eu vou pôr brinco porque no Instagram disseram que eu tenho que parecer sempre de maquiagem, sempre. E ainda pus um filtro pra ficar melhorzinho pra vocês. E também não tem problema nenhum se eu tirar o filtro. Quer ver? Eu me amo e me aceito como eu sou. E muitas vezes eu não vou ter luz. E por isso eu não vou me mostrar? E por isso eu não vou ser quem eu sou? A gente precisa entender que o nosso carro, ele só flui se nós formos quem nós somos. Não é um filtro, não é uma luz que vai impedir que eu seja quem eu sou.
eu tô com olheira, eu tô cheia de mancha, ó. Tá vendo? Eu tô. E aí? Tô com o rosto manchado. E aí, eu não vou aparecer por causa disso? Vocês entendem? Com luz é melhor? Puta, a luz faz a diferença no jogo, ó. Se eu mudar o ângulo aqui, então, tudo é questão de ponto de vista. Percebe? Tudo é ponto de vista. Agora, qual é o ponto de vista que você tá olhando para os seus comportamentos, para sua vida? Se você ficar só falando, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, meu Deus, o que eu faço? Você tá sendo incongruente. Porque a partir do momento que você está aqui no portal, minimamente, você confia na espiritualidade. Ou quer confiar. E confiar na espiritualidade é fazer a sua parte. É fazer o que tem que ser feito. Confiar na espiritualidade é deixar o servir. Servir o outro. Serve. Só que às vezes você tá servindo. Só que tem tanta gente dentro do teu carro que impede que outras pessoas entrem. Que impede que o fluxo aconteça. A vida é um eterno entra e sai de pessoas. Existem as pessoas que são cometas, que passam assim, ó. A hora que você vê, já foi. Aí você fala, nossa, faz tanto tempo que eu não falo com aquela pessoa, o que será que aconteceu? E existem pessoas que são estrelas, que brilham na sua vida, que potencializam luzes com você, que é o que acontece aqui no portal. Gente, eu nunca tive tão certa que o portal é meu lugar. Eu rompi coisas essa semana que me mostra cada vez mais que aqui é o meu lugar. E quando eu faço esse movimento, algumas pessoas que estão ao meu redor querem estar aqui. A minha tarefa é dar o direcionamento. Ó, tem que fazer isso, tem que sentir, tem que conversar com essa pessoa, tem que fazer esse movimento. Porque o portal, como diz a Mari, ele não é só físico, ele é espiritual. Ele já é muito maior do que a gente imagina. Mas eu só consigo ver isso quando eu sou leal comigo. Quando eu bato no peito e assumo a minha responsabilidade. Quando eu permito que o servir seja primeiro pra mim. Quando eu permito ter fome de vida. Para de ter fome de bolacha. Para! Você tem que ter fome da vida. Hoje eu acordei disposta a fazer o movimento acontecer. E já aconteceu. É a minha intenção. Cara, eu tinha esquecido de colocar a intenção diária. Não, eu acordei e disse, hoje vai. E foi. É a sua intenção. Tudo começa na sua intenção. Tudo começa na sua intenção. Só que você precisa lembrar que na falta de referência, você tem que ser a referência. E hoje eu ouvi uma mensagem, né? E eu vou ler pra vocês. Adorei. Para de ter fome de bolacha, né? É isso. E aí tem mais uma coisa que eu quero que você saiba, que é quando você tá no caminho, você sente o caminho. Você gosta do processo, né? Só que às vezes você acha que a vida é uma corrida, é uma competição. E a vida, meu anjo, não é uma competição. Não. A vida é uma caminhada. Você vai caminhando em direcionamentos, mas isso não é uma competição. Não tá competindo com ninguém aqui, meu anjo. Te contar um segredo? Não tem concorrência. Se as pessoas soubessem disso, teriam mais portais. Você tem que ter fome de viver, cara. Tem que ter fome de viver. Né? Jesus falava assim, né, pros paralíticos. Me cura, Jesus. Me salva, Jesus. Você quer ser curado? Eu quero ser curado. Levanta e anda. Imagina que você é paralítico. Só imagina. Aí chega uma pessoa, que nessa época que Jesus fazia isso, ele não era tão conhecido.
Chega uma pessoa que você pouco conhece e diz assim, você quer ser curado? Eu quero. Então levanta e anda. Cara, eu nunca andei na minha vida, como que eu vou andar? E aí, mostra que Jesus não vinha curar o físico. Jesus vinha curar a alma. Só que algumas pessoas não estavam preparadas para isso. Entende? A vida é uma aventura onde podemos mudar as rotas. Fome de bolacha é boa, é engraçado, é difícil ter fome de fruta. É, porque não é fome, né, Eli? Porque não é fome. E aí, só pra gente finalizar esse movimento dos valores inegociáveis, nós precisamos sentar na mesa com pessoas que são fortes naquilo que nós somos fracas. Porque senão não faz sentido. Se eu andar com pessoas que têm os mesmos problemas que os meus, eu não vou pra lugar nenhum. Imagina se eu tenho problema financeiro, o Rô tem problema financeiro, a Mari tem problema financeiro, a Ali tem problema financeiro, a Monique tem problema financeiro, a Alessandra tem problema financeiro. A gente vai sentar na mesa e vai falar o quê? Vai reclamar da vida, que nós estamos sem dinheiro. Tem problema, estamos com problema. Como que a gente vai sair desse problema? Meu Deus, alguém ajuda. Agora, quando eu não tenho mais problema financeiro, quando eu tenho as coisas ajeitadas, eu consigo ajudar as pessoas que têm problema financeiro. Quando eu... Imagina, vamos dar outro exemplo. Todo mundo sedentário. Você acha que alguém vai querer ir pra academia, meu anjo? Acho que alguém vai querer fazer atividade física. Só que o que a gente busca? A gente busca estar com pessoas similares a gente, porque a gente é arrogante. A gente não tem humildade de ouvir o outro, a gente não tem humildade de ouvir o que o outro tá falando pra gente. Agora, quando eu sou humilde, eu entendo. Falei isso com a Monique hoje. Cara, eu não sei liderar uma agência. Você sabe. Eu não sei. Então ela supre uma necessidade que eu preciso. Eu não sou boa em liderar equipe. A Mari ela supre uma necessidade que eu preciso. Eu não sou boa em fazer planilha financeira e estruturar o financeiro. A Eli ela supre essa minha necessidade. Eu tenho muita dificuldade em abrir mão do controle da minha vida. O Rodrigo é bom nisso, ele me ajuda. Vocês percebem? E só quem tem um grupo de pessoas fortes ao seu lado consegue ir mais longe. Isso é bíblico. Isso é bíblico. E quando alguém perguntar pra você como você tá, para de reclamar do tempo que passou. Agradeça o tempo que virá. Porque às vezes a pessoa fala, e aí, como que você tá? Nossa, eu tô ruim, nossa, não tô fechando nada, meu Deus, a Andressa, porque isso, porque a Eli. E só reclama, cara. Agradece que você tá vivo, meu anjo. Agradece. Porque você precisa lembrar que só você pode dizer sim ou não. Você quer ser curado do que você tá passando hoje? Obrigada, Rô, aceito. Você quer ser curado do que você tá passando hoje? Sim ou não? Essa é a resposta que você tem que dar. Ah, eu quero, mas então você não quer. Tá confortável onde você tá. Porque você não quer olhar pra onde tá doendo. Eu quero parar de comer bolacha. Tô com a porra do pacote de bolacha aqui na minha frente. Vou parar? Não vou. Vocês conseguem entender esse jogo? Agora, é muito mais fácil eu aparecer assim, falar pra vocês, meus amores, deixa eu contar uma coisa. Eu tô comendo só coisas saudáveis, tô conseguindo emagrecer, tá dando tudo certo, meu financeiro tá ótimo, minha agenda tá lotadérrima. Aqui é fácil, porque aqui é o que todo mundo tá fazendo. Agora, aqui é o difícil. Como bolacha mesmo. Tô comendo a minha ansiedade mesmo. E eu tenho consciência do que eu tô comendo.
Vocês acham que eu não tenho? Eu tenho. Mas por quê? Tô comendo bolacha? Por quê? Qual é o motivo? O que eu tô excluindo? E aí, lembra do carro? Eu permiti que por alguns quilômetros na estrada da vida, outra pessoa assumisse a direção do meu carro. Quando a direção do meu carro, a partir de hoje, já foi assumida por ele. Eu tô no passageiro. E dentro do meu carro, não cabe muita gente. Porque a minha vida é direcionada a poucos e bons. Mas, dentro do meu ônibus cabe muita gente. Dentro do meu navio cabe muita gente. Dentro do meu avião cabe muita gente. Dentro do meu estádio do Allianz Parque cabe muita gente. Vocês conseguem entender? Amplitude. Eu não estou negando ninguém. Eu só estou dizendo que no meu carro entram poucas pessoas. Mas num estádio entram milhares de pessoas. Quando a gente traz para a consciência a responsabilidade, vem. E ninguém quer a responsabilidade. E assumir a responsabilidade. Mesmo que o outro errou em algum nível, assume você a responsabilidade, sai fora. Vaza. Você está sendo humilde com você. Você está se livrando de pessoas que não faz sentido. Naquele momento, naquela circunstância. Entende? Eu não tô excluindo ninguém. Eu não tô sendo arrogante com ninguém. Mas naquele momento, naquela circunstância, aquilo não faz sentido. Isso não significa que daqui 1 ano, 10 meses, 5 meses, 1 dia, 2 dias, eu não posso conversar de novo com aquela pessoa. Isso é maturidade emocional, gente. Isso é maturidade emocional. Fechado, meus amores? E pra finalizar, e agora finalizar mesmo, porque senão ele vai me matar, que eu tenho que dar almoço com a Andressa, tem um monte de coisa pra fazer. Eu quero falar uma coisa pra você. Se estiver difícil demais, peça ajuda. Seja humilde e peça ajuda. Se estiver complexo demais, peça ajuda. Se você achar que não tem saída, olhe por outro lado e peça ajuda. Mas quando você pedir ajuda, queira de fato ser ajudado. Se abra, se rasgue, se ajoelhe, se dobre para ajuda. Porque não adianta você pedir ajuda e querer que as coisas sejam feitas do seu jeito. Muitas vezes, quem tá de fora vai te direcionar e vai te ajudar a fazer movimentos que sozinho você não consegue. Então seja humilde e respeite o processo da mudança. Vai doer. Toda mudança gera um desconforto, mas no final do processo, tu vai olhar e vai falar: que bom que eu fui humilde comigo. Que bom que eu pedi ajuda. Que bom que eu permiti que outras pessoas que são melhores do que eu nessa área me permitiram me direcionar para onde eu preciso ir. E gratidão. Gratidão pela sua vida, por você estar aqui. Eu honro cada um de vocês que está me ouvindo nesse momento e que vai me ouvir gravado depois. Compartilhe essa live com alguém. Essa live foi valiosíssima. E você que chegou depois do começo, eu convido você a ouvir as primeiras falas que eu falei na live. A hora que você sair daqui. Tenho que fazer um agradecimento em especial hoje para Deus, para a espiritualidade. Que eu entendi que não adianta eu pedir sabedoria para Deus. Ele vai me dar um monte de coisa para entender se eu sou sábio. E eu entendi que eu não preciso pedir mais nada para Deus. Eu entendi que eu só preciso agradecer. E as minhas orações agora, elas funcionam da seguinte maneira: Deus, obrigada. Obrigada por tudo que sou, por tudo que tenho. Deus, obrigada pelos caminhos que estão sendo abertos. Continue me direcionando para que eu faça o que eu tenho que fazer, Senhor. Abra os meus ouvidos para ouvir aquilo que eu preciso ouvir. Abra os meus olhos para enxergar aquilo que eu preciso enxergar. E continue, Deus, sendo o meu guia.
Que assim seja. Uma ótima quinta-feira para vocês e pra semana que vem, muito provavelmente eu vou mudar o horário dessa live, mas eu quero conversar com vocês antes. Então eu vou pedir pra Monique, que eu sei que tá aqui, me ajudar a lembrar a fazer uma caixinha pra gente entender qual é o melhor horário, gente. Se é esse mesmo ou se é pico de manhã, que eu adoro live de manhã, entra muita gente nas minhas lives, vamos ver se aqui no portal também funciona assim. E tudo é teste, né? Tudo é teste. Mas a gente vai fazendo teste e a gente vai vendo o que é melhor pra vocês, tá bom? Um beijo pra todo mundo. A foto. Tchururum. 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 Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Tchau.